O que tu tava fazendo nessa época aí? Cara, trabalhando. Foi quando eu comecei, 2012 isso. Acho que eu trabalhava no jornal. Tava para me tornar executivo. E nessa época, eu era otimista com a política nacional ao ponto de eu me filiar a diversos partidos e tal. Eu me filiei a diversos partidos, tentei. Eu queria virar político antes, eu achava que era por aí, antes ainda, né? Quando eu era bem mais novo, assim, menor de idade. E aí, cara, quando eu conheci esses caras de perto, assim, eu falei, meu Deus do céu, a gente tá muito fudido. Eu me lembro até hoje, da primeira vez que eu concluí que a gente tava muito fudido. Eu lembro, eu trabalhava no jornal e daí eu tava lendo os balanços do jornal e eu vi que a conta não fechava, né? E daí o cara falou, não, mas tá chegando o ano eleitoral. E daí a conta fecha no ano eleitoral. Daí eu fiquei, caralho. É porque daí vem uns dinheiro de fora, né? Daí eu fiquei, meu Jesus amado, olha esse cabaré, né? Então, quando eu olhei para aquilo, eu falei, cara, a gente tá muito fudido. Aí eu achei que era Goiás. Então eu falei, pô, não, porque Goiás também é um estado mais tradicional. Goiás é monárquico, né? O primeiro governador de Goiás era um Caiado e até agora é o Caiado. Então, e tá funcionando bem, a monarquia em Goiás funcionou. Você vê, eu tô falando sério, assim, eu não tenho... Cara, todos os Goiás... Isso é, assim, quando o Caiado esteve aqui, eu falei isso pra ele. Todos os goianos que eu falo, os caras gostam. E não é pra puxar o saco do Caiado, não, mas é que é só um fato. Só tô relatando o que me é relatado também. Mas tem quem não gosta do Caiado? Tem. Mas aqui nessa sala tem 1, 2, 3, 4 arrombado que gosta. Tem. E detalhe, e aqui tem uns esquerdinhos aqui. E o Caiado é tipo de direita pra caralho. Uhum. Então Isso é muito interessante. Isso é uma das coisas mais raras que tem hoje, né? É difícil. Mas é porque o Caiado é um político esperto, cara. O Caiado, assim... Ele não se encaixa no estereótipo da direita especificamente. Na verdade, ninguém de Goiás se encaixa no estereótipo da direita de verdade, nem da esquerda de verdade. Então, a galera... Assim, o Caiado, você vai ver ele ficar tentando fazer coisa que normalmente, essa tentativa de comunicação cultural, por exemplo, é uma coisa mais ligada à esquerda. Aí você vai ver o Caiado tentar fazer essa aproximação. Ele trouxe pra mim um quadro bonito pra caralho. Feito isso que eu falo. Olha aí, da Cora Coralina, do quê? Não, da Cora Coralina, é a poetisa. Ele trouxe quadro de quem? Eu não lembro o nome do artista, mas era feito com uma areia colorida. Sim. Eu sei como é que é o nome dela, de Goiás. Da cidade de Goiás. E então, ele é esse cara. Isso é de uma esperteza que funciona um pouco melhor, porque ele era um cara bem educado também, tal, médico. Isso tem um efeito na população brasileira, no eleitorado brasileiro, né? Você tá falando, pô, você não pode falar que o cara é analfabeto. Essa crítica se faz a alguns políticos. Então, o fato dele ser um pouco mais estudado, e ele tem esse ar de ser um trabalhador também, porque a família dele vem das posses ali e tal. Então, ele tem essa questão, assim. E em Goiás, os políticos costumam ser mais equilibrados, cara. Mesmo a esquerda de Goiás. Sabe que a gente tem pouquíssimas referências de esquerda em Goiás. Nunca ganhou nenhum partido de esquerda, mas você tem uma política de Goiás chamada Adriana Corsi, e ela tem um projeto de empreendedorismo, por exemplo. Seria uma coisa muito mais associada à direita, né? Então Goiás tem esse negócio. Tem outra menina muito famosa também, como é que é? A vereadora lá, que agora tá bombando. Cara, tá gigante na internet. Ela também, ela, por exemplo... Ela é do PSDB, mas ela é evangélica, tá ligado? Ela é da igreja evangélica. Então, em Goiás não tem essa coisa tão... marcada. Não, ainda não chegou isso. A polarização política em Goiás, ela é menos intensa do que as discussões de projetos. Acho que por isso que o Goiás se desenvolve melhor, inclusive. Interessante, cara. Vou visitar algum dia lá, Goiânia. Eu nunca fui. É Ava Santiago. Essa menina é muito boa também. E ela é mais que é bem de esquerda mesmo. Mas quando você pega os projetos ali, você vai ver que são muito mais... Tipo assim, não tá tentando... sou Bolsonaro, só o quê, Lula... Não, tá tentando fazer algum bagulho discutir. Prático. Eu gosto, vou dizer uma coisa absurda agora, mas eu gosto dos políticos de Goiás. Eu acho que não são tão ruins quanto a média nacional. E faz todo sentido o Goiás estar crescendo. Porque eles são muito mais abertos à discussão. Pô, você senta na mesa mesmo com um cara assim do PT e tal, e você troca uma ideia, e uma ideia boa, sabe? Vocês podem discordar, mas você troca uma ideia inteligente. Tem o professor Edgar, outro político de esquerda também, já sentei e troquei ideia com ele assim, tipo... Cara, um cara extremamente inteligente, foi reitor da universidade. Eu não concordo com nada que ele disse. Não é que eu tô dizendo que eu concordo, mas o ponto é... Ele não estava fazendo, tipo, uma discussão rasa. Ele não é uma pessoa burra, ele não é uma pessoa que tá querendo fazer voto só. O cara tá ali, pô, não, eu tenho um projeto aqui. Eu acredito que a cidade deveria se encaminhar por esse rumo, por isso e por isso e por isso, sabe? Eu acho que quando a gente discute desse jeito, funciona um pouco melhor as coisas, né? Concordo. Eu gostaria de ver uma discussão... Parte do meu trabalho. É isso. Mas eu gostaria de ver uma discussão eleitoral em que as pessoas estivessem...
Não falando, seu governo fez isso, fez aquilo. Eu gostaria de ver assim, cara, tá bom, o que você acredita de verdade? Assim, fala pra mim 10 coisas que são fundamentais, igual a gente fez aqui, 10 coisas que são fundamentais pro Brasil, né? E que a pessoa falasse e que o outro confrontasse ela, não dizendo, você é corrupto, você é canária, você sabe o quê. Porque pode ser mesmo, vocês todos são. Agora, discute assim, rebate meu argumento com dados. Me mostra assim, não, implementamos isso, né? Isso aqui rolou em tal país e não funcionou. Por exemplo, não, o cara quer refutar o argumento lá sobre o comunismo. Beleza, cara, se o comunismo é tão legal, por que na URSS tinha muro pra não sair? Eu queria esse argumento, sabe? Pô, então, é bacana, é legal. Sim, mas por que tem um muro pra não sair então, gente? Por que precisa trancar alguém num lugar legal? Aí sim, acho que é uma discussão que a gente pode evoluir a partir daqui. E esse é um argumento raso, tem como rebater ele. É só um exemplo do... Sim, mas eu tô te entendendo, É que eu acho que quando você conversa nessas coisas muito palhaçada, a população fica inflamada e as pessoas não têm a mesma capacidade crítica do que o político que tá falando. Porque o político é inteligente. Ninguém vira deputado federal sendo um burro. Não, ruim de tudo, ele é carismático, no mínimo. Mas é carismático. E o cara tem uma argumentação, o cara tem uma boa dialética. Assim, quando você vai olhar, você vai analisar os discursos históricos do Lula, você vê o Bolsonaro conversando. Cara, pouquíssimas pessoas no mundo têm a capacidade de se conectar tão rápido com as pessoas quanto o Bolsonaro ou o Lula, por exemplo. Quando você olha, se você olhar, você vê o Bolsonaro falando livremente por coisa de 5 minutos, você sai de, talvez, odiar ele pra dar umas 3 risadas de canto de boca porque você não deveria estar rindo. Mas isso falar absurdos e fazer outras pessoas rirem, cara, ele fala coisa absurda. Eu comeria um índio com banana e tal. E você pega aquilo vira meme. E eu sei que é um esdrúxulo, né? Aquela frase. Ele falou da loucura, mas aquilo é uma piada de tiozão que remete a gente, o nosso pai, remete, sabe, ao avô, remete, sabe, as coisas que ele fala, ele pescando, aquele negócio, fazendo café. Você vê eles e fala, cara, que comunicação boa, que coisa esperta. Você pode estudar anos de comunicação que você não vai conseguir fazer aquilo rápido. E quando você vê o Lula tentando eleger a Dilma também, tem um discurso dele histórico, eu já decorei quase, que aí ele tá junto, né, ali no negócio, aí ele fala, eu, trabalhador subalterno, né, que ele fala que ele foi convidado pra Folha de São Paulo pra almoçar, né, e que eles falaram, eu não vim aqui pra dar entrevista, vou fazer o quê na Folha de São Paulo? Mas olha o argumento, né? Não, eu vim aqui na Folha de São Paulo e eles que me convidaram e começaram a falar, por que o senhor não fala inglês? Ele, alguém já perguntou se o Bill Clinton fala português? É um argumento louco, mas quando você vê que ele inflama as pessoas, daí ele coloca, põe-se no seu lugar bancário, que esse país é feito para ser governado por banqueiros e tal, e ele vai, e aí põe-se no seu lugar mulher, quando você ouve aquilo, pá, aí ele vai e levanta a mão da Dilma, e a galera toda começa a aplaudir louco, e daí ele fala, ele cita, né, uma música, um operário em construção, e ele cita aquilo para comunicar com a base intelectual do PT. Isso é, ele no auge, hoje em dia não tem mais essa capacidade de discursar de bate-pronto do jeito que ele tinha, porque tá mais velho, vai perdendo a capacidade, né? Mas ele no auge, ele era um comunicador fantástico, não é? Que tipo assim, eu não gosto nada do Lula, mas quando você pega pra falar assim, eu tenho que comer muito feijão com arroz pra chegar no nível de capacidade argumentativa disso. Ah não, Raul, eu acho que não, acho que ele é péssimo. Então vira presidente da República. É esse o convite que eu faço pra todo mundo. Não, é aquilo, meu irmão, tu pode... É que as pessoas... Hoje a gente tem uma dificuldade de admirar aquilo que a gente discorda, sabe? Tipo, no sentido de... Cara, é difícil. Eu concordo com tudo que você falou aí sobre o Lula, tá ligado? Isso não quer dizer que eu goste dele, não. Pelo contrário. Que eu compro as ideias dele. Não, nós estamos em lados opostos. Eu e o Lula todo dia, né? Eu, no meu caso, eu todo dia lá, tô lá no giro da bolsa. Pô, se você pegar o giro, 30%, 40% do tempo é lenha. E não tem problema nenhum. Agora, você não pode subestimar a capacidade que alguém tem de se comunicar. Você não pode subestimar a capacidade intelectual de alguém. Principalmente se você quer chamar essa pessoa de inimigo, né? Você nunca subestima a capacidade intelectual de alguém que... Eu tô dizendo que eles são meus inimigos. Esses políticos são meus inimigos. Eles não estão levando o país para onde eu quero. Eu nunca vou subestimar a capacidade intelectual deles porque eu preciso aprender e muito ainda. Eu não consigo me expressar daquela maneira. Pô, eu para ganhar 1.400.000 seguidores, que eu levei 7 anos. É a prova da minha incompetência. Se eu fosse bom mesmo com vídeo, eu tinha feito. Né? Hoje em dia, nas redes sociais, pô, eu já vi vídeo de um cara aleatório que começa ali, o cara chega em 5, 6 milhões de seguidores em meses. Se eu fosse mais competente no que eu faço, a gente tinha menos brasileiro endividado. Eu não sou. Eu não tenho capacidade, não tenho competência para tirar o brasileiro da dívida. Preciso aprender. Né? E tô tentando. Eu era péssimo para falar ao vivo, por exemplo, não gostava. Foi horas e horas estudando, ouço discurso, até aprender. Se eu quero me comunicar, né? Se eu tô tentando falar que eu vou mexer em alguma coisa num país, o mínimo é saber comunicar com a população desse país. Então, acho que é o caminho que eu tô tentando aprender, é esse, assim. E não para virar político, mas para poder, quero tirar as pessoas da dívida, quero que elas aprendam, né, as coisas boas, a investir, a fugir de armadilha de banco e tal.